Boa tarde a todas. Que lindo a visão daqui, gente. Tudo rosa. E é sempre uma delícia estarmos juntas, né? Encontro de mulheres, parece que a gente fica mais à vontade. Os filhos ficaram em casa com os pais, um momento só nosso. E nós, usando esse pretexto do Outubro Rosa, onde a gente acaba ficando voltada mais para a ideia da prevenção, dos cuidados com a nossa saúde física, nós gostaríamos nesta tarde de aproveitar esse tempo de também pensarmos em cuidar de aspectos mais profundos da nossa vida. Aspectos que muitas vezes no nosso dia a dia, por conta da correria, por conta de tantas outras coisas, acabam ficando de lado. E para fazer essa reflexão, eu gostaria de convidar vocês para ler comigo uma passagem que talvez seja conhecida, bastante conhecida por muitas. Está em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. E eu vou pedir para vocês um pouquinho mais de atenção e nesse comecinho até de paciência, porque eu vou fazer uma leitura, mas depois vocês vão me acompanhar, tá bom? A gente vai conversando aqui. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Nós vemos aqui nessa passagem um homem chamado Jairo. Ele tinha uma filha única, ou seja, era a descendência dele. Tudo que ele tinha, pensando no futuro dele. Mas ela adoeceu e estava à beira da morte. E Jesus estava chegando ali perto de onde ele estava esperando Jesus descer de um barco. E quando Jesus desce do barco e se aproxima, Jairo desesperadamente vai e pede socorro a Jesus. Jesus, minha filha está morrendo, você precisa ir comigo para minha casa.
E veja bem, Jairo era o chefe, um dos chefes da sinagoga. E naquela época, ele como um chefe religioso, conversar com Jesus, pedir algo para Jesus, não lhe cairia bem. Ele colocou em xeque a reputação dele. Gente, quantas de nós, em momentos de desespero, para salvar a vida de um filho, por exemplo, eu creio que aqui a maioria de nós sejamos mães, a gente faz qualquer coisa. Você não se importa com mais nada, tudo perde o sentido, não é verdade? E Jairo estava nesse momento desesperado, porque aquilo que ele tinha de mais importante estava à beira da morte. E aí, Jairo se aproximou de Jesus, se inclinou, se humilhou. Jesus era uma pessoa que não era muito benquista, tá? Para os religiosos daquela época. E Jairo se prostrou, ele se humilhou e pediu que Jesus o acompanhasse até a casa dele. Agora, vamos comigo nesta caminhada. O que aconteceu enquanto Jesus caminhava com Jairo? Primeiro a gente vê, Jairo se aproxima de Jesus e faz um convite para Jesus. E agora esse segundo momento é, Jesus passa a caminhar com Jairo. E eu fico imaginando Jairo assim, quase puxando Jesus. Jesus, vamos. E as multidões cercando Jesus, né? Porque todo mundo queria algo de Jesus, um milagre, uma cura. E assim, quando a gente está com pressa e precisa de alguém, eu me lembrei uma vez que o Natanael, meu filho, na época da pandemia, todos nós tivemos Covid e ele ficou mais afetadinho. E na época ele tinha 2 aninhos. E eu cheguei com ele no hospital e ele estava respirando desse jeito, fazendo barulho, né? E assim, eu queria que ele fosse, todo mundo estava com Covid lá, mas eu queria porque o mais importante ali para mim era o meu filho. Então, eu queria pegar a médica logo, resolve meu problema, porque é urgente. Imagina o desespero de Jairo. A filha dele estava à beira da morte. E a multidão cercando, né? Da vontade, gente, sai daqui, minha filha está morrendo, não, depois vocês... né? E Jesus começa a caminhar com ele. E as multidões apertando. E de repente, surge uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Vocês já pararam para pensar o que significa 12 anos de uma hemorragia? Já é desconfortável para nós quando a gente fica menstruada, né? Agora imagina, 12 anos, a mulher vivia com uma hemorragia. E naquela época, tinha muitos outros agravantes. Porque a mulher naquela época, quando ela estava no período menstrual, ela era considerada impura. Quem depois quiser ler mais sobre isso, está em Levítico, capítulo 15, versículos 19 a 33. A mulher no período menstrual, ela tinha que ficar afastada da sociedade, não podia ter contato com ninguém, ninguém podia encostar nas roupas dela, não podia sentar onde ela sentava, porque senão todo mundo ficava impuro. Então a mulher, ela ficava afastada, e quando terminava a menstruação dela, ela tinha que esperar mais 7 dias para depois ser reintegrada novamente ao convívio e à vida normal dela. Então, basicamente era um transtorno para a mulher ficar menstruada. Se hoje para nós é chato, imaginem naquela época, né? Porque envolvia essa questão do contato, da interação social. E essa mulher sofria da hemorragia durante 12 anos. Muito provavelmente, ela já estava com anemia, com cansaço extremo. Não sei mais, a doutora Soraya está aqui, pode nos ajudar. Né? Ou seja, estava desfalecendo. E aqui fala que ela já tinha gastado com muitos tratamentos. E nenhum tratamento tinha surtido efeito para ela, tinha resolvido a questão dela. Então, uma mulher que já estava deprimida, com problema de saúde, falida financeiramente, a casa dela provavelmente já não tinha mais nenhum móvel, porque ela deve ter vendido tudo para fazer o tratamento, sem esperança nenhuma, e mais,
afastada da sociedade. A Bíblia não fala se ela tinha marido, mas provavelmente, se tivesse, o marido dela já teria ido embora, porque não podia nem tocar nela. Então, uma mulher completamente solitária e nesse grau de sofrimento. E ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. Imagina uma mulher dessa, sem forças nenhuma, para quem já teve anemia sabe, né, que dá aquela sensação de fraqueza, de prostração. E ela, sem forças nenhuma, a Bíblia fala que ela tocou na orla de Jesus. Ou seja, ela tocou na parte mais baixa da roupa de Jesus. Eu fico imaginando essa mulher, sem força nenhuma, eu imagino essa mulher praticamente sendo levada, a multidão, ela aproveitou o embalo, né? Mas ela tinha fé de que se ela só encostasse, se ela só tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. E ela toca na veste de Jesus, ela venceu toda a fraqueza dela, e venceu também toda a oposição da multidão. E aí Jesus para tudo. Alguém me tocou. Eu fico imaginando, né? Como fala aqui, Pedro falou, não é possível, não é E Jairo então, hein? Desesperado, porque vamos Jesus, agora ele vai parar, meu Deus do céu, vai parar para conversar. Vamos Jesus, é urgente. E Jesus, mas alguém me tocou, porque eu senti algo diferente. E ela não tinha encostado em Jesus, tinha tocado na orla da veste. Olha o poder da fé desta mulher. E Jesus sentiu que dele tinha saído o poder. Eu fiquei pensando, como a gente está refletindo também sobre a questão, né, da saúde da mulher, essa mulher tinha um fluxo, uma hemorragia, um fluxo de sangue, né, aquilo que a fazia sangrar. Para nós hoje, o que nos faz sangrar? Talvez a gente não tenha uma doença física no nosso corpo, mas talvez esteja na nossa alma. O que te faz sangrar? Fisicamente essa mulher estava adoecida, emocionalmente essa mulher também estava adoecida, deprimida, desamparada, e socialmente solitária, rejeitada, à margem da sociedade e financeiramente falida. E eu fiquei pensando, qual é hoje o motivo do meu sangramento? Aquilo que tem tirado as minhas forças, aquilo que tem roubado a minha energia. E qual, na minha vida, é a multidão que eu preciso vencer para receber algo de Jesus, para tocar em Jesus? A multidão é aquilo que nos impede de nos achegarmos à presença de Jesus para receber um milagre. Talvez, para nós, a multidão seja a falta de tempo, seja a racionalidade, a incredulidade. Talvez a multidão para você seja uma tentação. E eu fiquei pensando, o que para mim, no meu dia a dia, me impede de chegar mais perto de Jesus a tal ponto de Ele parar tudo que Ele está fazendo e voltar a atenção dEle para mim? E é muito fácil para nós, tem muitas multidões que nos impedem no nosso dia a dia, às vezes coisas lícitas, pessoas que nós amamos. E aí eu fiquei, me transportando para o meu dia a dia, as redes sociais. Às vezes eu estou lá tentando ser uma mãe melhor, mais paciente. Meu Deus, me ajuda hoje, quero ser mais paciente com os meus filhos, ser mais sábia. E aí de repente, mamãe, olha que é, menino? E aí quando eu vejo, poxa, já estou distante. Às vezes uma má notícia que chega, às vezes aquela pessoa que sempre pisa no seu calo, que sempre traz uma palavra atravessada.
São tantas coisas, né, que nos impedem de fato, e a gente precisa reunir a nossa pouca força para poder tocar em Jesus. Tudo isso estava acontecendo enquanto Jairo estava desesperado, fazendo com que Jesus andasse o mais rápido possível para chegar na casa dele. Não fala aqui, né, o pensamento de Jairo, se Jairo falou alguma coisa, mas se eu tivesse lá e fosse Jairo, eu ia falar, minha filha, francamente, vai, você já tocou, você já está curada, vai embora, agora eu e a minha filha. Mas olha que interessante, Jesus parou, Jesus não estava com pressa nenhuma, diante da urgência de Jairo, Jesus não estava com pressa, porque ele sabia o que ele iria fazer. E muitas vezes na nossa vida nós temos as nossas urgências diante de Deus, né? Diante das pessoas e diante da vida. E a gente sente que na caminhada com Jesus, primeiro que a gente tem a ideia, se eu estou com Jesus, eu estou blindada de todos os sofrimentos, mas não é assim. Andar com Jesus não nos livra dos imprevistos. Jairo teve um imprevisto na caminhada dele com Jesus, não é? Essa mulher atravessou o caminho dele e Jesus parou. E quando Jesus parou e disse, né? Quem me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder, e ele quis saber quem tinha tocado ele. Gente, aquela mulher, ela teve fé suficiente para tocar na orla da veste e imediatamente se sentiu curada. Para ela, a história dela estava ok se parasse ali. E muitas vezes nós buscamos Jesus, infelizmente, nos nossos momentos de maior dor e de sofrimento. Nós somos assim, é a natureza humana. Nós não gostaríamos, né, de ser assim, interesseiras. E essa mulher estava satisfeita porque ela teve fé, mas também uma atitude. Muitas vezes a gente tem fé, mas não quer ter atitude nenhuma. Essa mulher teve a fé e a atitude. Para ela estava resolvido. Toquei, senti que foi curada, Jesus sentiu que dele saiu o poder, já posso voltar para minha casa curada. Só que Jesus para tudo e expõe aquela mulher. Quem me tocou? E a Bíblia fala que ela trêmula, todos os olhos, né, daquela multidão se voltaram para aquela mulher, que até então nem podia estar ali. Imagina o que se passou na mente dessa mulher. Pronto, agora fui curada, mas acabou aqui também, né? E ela disse tudo aquilo que tinha acontecido com ela, né? Então, eu sou uma mulher que há 12 anos contou a história dela. E vamos ver o que Jesus falou para ela. Cadê o versículo aqui? Então, lhe disse, filha. Gente, vocês imaginam o que é para essa mulher que há 12 anos não sabia o que era relacionamento, o que era encontro, ser chamada por um homem, pelo Mestre Jesus, filha? Quando Jesus fala filha para ela, Jesus está curando ela nas suas áreas mais profundas, como por exemplo, seus relacionamentos. Porque Jesus mostra para ela quem ela verdadeiramente é. Jesus deu uma identidade para ela e na frente de todo mundo. Depois ele disse, a tua fé te salvou. Não foi o toque dela, embora tenha sido a atitude, né, que demonstrou a fé dela, mas foi a fé dela, a confiança dela de que Jesus era poderoso e totalmente capaz de curá-la. E depois ele fala, você pode ir e vai em paz. Muitas vezes nós
nós somos muito objetivas com Jesus. Jesus, eu preciso disso. Essa mulher, eu preciso da cura na minha saúde. Mas o nosso encontro com Jesus faz muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou desejamos. Jesus curou esta mulher fisicamente, curou esta mulher emocionalmente e trouxe para ela de volta a possibilidade de se relacionar novamente com as pessoas. E Jesus faz algo mais aqui. Como Jesus pensa em todas as coisas e nos mínimos detalhes. Jesus não precisaria parar para expor a situação daquela mulher, porque ele sabia que ela tinha sido curada e ela também saberia. Só que ninguém mais saberia. Deus fez isso para mostrar para todo mundo que agora ela estava curada e apta para voltar à vida normal, com dignidade e com paz. Eu não sei qual é o seu sangramento, aquilo que te faz chorar, aquilo que te faz realmente ficar exausta. Talvez nós tenhamos dores tão profundas e tão ocultas que nem a pessoa mais íntima do nosso lado sabe. Talvez algumas de nós aqui tenhamos passado por algum tipo de violência, de abuso, tenhamos depressão, algum transtorno, né? De pânico, por exemplo. Fomos traídas, sofremos perda, desilusões, são tantas coisas. Você sabe aquilo que te faz sangrar. Mas um encontro com Jesus muda todas as coisas. Enquanto isso, Jairo estava lá, ansioso, aguardando Jesus sair daquele lugar para prosseguir. Mas, enquanto Jesus estava nesta cena, curando esta mulher, chegou alguém da casa de Jairo e disse: não precisa de mais nada não, não incomoda mais o mestre não, porque a sua filha morreu. Eu fico imaginando aquela má notícia como uma facada no peito que dilacera assim o coração. Quem já recebeu uma má notícia, né, principalmente no sentido da perda de alguém querido, sabe o que é esse sentimento. Mas Jesus virou para ele e falou: não temas, calma, não temas, só crê. Gente, que cena difícil. A nossa caminhada com Jesus não nos isenta de imprevistos, não nos isentam dos dias maus, nem das más notícias. Mas a nossa caminhada com Jesus faz a diferença em como nós vamos chegar no destino. Jairo poderia ter continuado com Jesus, mas de uma forma desesperada. Quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei de uma experiência que algumas de vocês até acompanharam, que para mim foi assim, muito, muito, muito difícil. No dia 1º de maio desse ano, o meu marido, Davi, de 45 anos, começou a passar mal em casa à noite. Eu saí do banho e, de repente, eu olhei assim, porque lá em casa tem a escada, eu olhei assim, o Davi estava deitado no chão. Eu falei, meu Deus do céu, será que ele desmaiou? Caiu desse... O que foi? Não sei, parece que eu comi não me fez bem, estou com uma indigestão. E suando frio, e eu... vou chamar a ambulância. Ele, não, está passando.
E os meninos dormindo, e eu assim, o que eu faço agora? Chamo a ambulância, o que eu faço com os meninos? Ligo para minha mãe, chamo a minha vizinha, e eu falei, o que eu faço? Falei para ele, não, calma, tá passando. Consegui sentá-lo, né? Fui medir a pressão dele, eu não sei se eu sei mexer com aquele aparelho, deu 15 por não sei quanto. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Acho que esse menino está infartando. Eu falei, eu acho que você está infartando. Ele, não, é uma indigestão, eu comi demais agora à noite e tal. Enfim, esse drama durou a noite toda. Eu não consigo vomitar, e deitava, e tomava banho, não sei o quê, E sabe assim, quando você fica tão... Eu fiquei passada, não sabia o que fazer. E ele também não deixava eu fazer nada, e enfim. No dia seguinte, eu saí marcando um monte de médico. Gastro, cardiologista, Ele, não, já estou melhor, só preciso descansar, eu estou muito cansado, e eu não vou em lugar nenhum. Eu falei, você vai sim. Marquei o cardiologista para ele, tinha consulta para aquele dia, o dia seguinte, o que é raríssimo de acontecer, né? E aí, obrigado, foi. E assim, o Davi é daqueles maridos assim, não, você é muito neurótica, você é muito preocupada. Eu marcava médico, ele não ia, marcava, ele desmarcava. E naquele dia, olha só, ele foi ao médico, né? E aí, vou resumir a história, ele foi ao médico, o médico ficou assustado com o eletrocardiograma dele, pediu mais uma série de outros exames. Enfim, fui com ele na tomografia lá. E aí, nesse dia, assim, a gente sabia que tinha alguma coisa que não estava bem, porque o indício tinha sido aquele dia que ele passou mal, mas a gente não imaginava o que estava por vir. E aí, depois, né, da tomografia, o médico, né, chamou a gente numa salinha à parte. Eu falei, ai meu Deus, né? Não deve ser uma coisa muito boa, porque quando começa, o médico já vem com aquela cara, você que é acompanhante do Sr. David? Eu falei, ai. E aí ele veio, resumo. Ele falou, olha, quantos anos você tem? Estava na ficha dele, né? Quantos anos? Eu acho que ele não sabia como falar, né? Quantos anos você tem? 45, então. Eu fiquei meio preocupado aqui, né? Quem que é o seu cardiologista mesmo? Eu falei, vamos logo! Ele falou para nós que as duas artérias do Davi, as principais artérias, estavam completamente obstruídas. E ele falou, é muitíssimo grave. Eu vou entrar em contato com o seu cardiologista agora, mas para ver que encaminhamento ele vai te dar, mas eu sugiro que você saia daqui agora e vá para lá. Gente, ele me deu aquelas informações. Naquele momento, eu estava ali, mas eu não estava mais. Fiquei passada, chocada. Pensei, meu marido está morto aqui na minha frente, né? Se ele der um passo, é infarto fulminante. E o Davi ficou tão nervoso e ansioso que ele caiu na risada. Mas a risada dele, gente, foi porque assim, né? Ele olhou para mim, tipo assim, você me avisou, né? Porque já tinha muito tempo que eu estava falando para ele se cuidar. Queridas irmãs e amigas, eu saí de lá com a cabeça assim, eu já estava lá no cemitério, enterrando Davi, chorando com os meus 2 filhinhos pequenos e pensando como eu daria conta de viver a minha vida a partir de então. Eu não sabia o que fazer. E o Davi passado também, né? Enfim, aí aquele tanto de possibilidade, liga para médico, liga para conhecido, liga para amigo, o que a gente faz, onde a gente vai, se a gente vai para Ribeirão, se fica em Uberaba, quem que a gente procura. Irmãs, eu sei que naquele dia, né, aí Jesus vai articulando todas as coisas, as pessoas vão surgindo para nos ajudar e tal. E, enfim, conseguimos marcar o cateterismo para o Davi, de urgência, para fazer o diagnóstico do procedimento que deveria ser feito. Então, assim,
Era muita preocupação e muita ansiedade. O médico virou para mim e falou assim: minha filha, seu marido tá para ter um infarto fulminante a qualquer momento. Eu estava tão desesperada, tão desnorteada, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava levando os meninos na escola, mas assim, com a cabeça e tendo que fazer tudo, porque parece que o Davi também ficou de mãos atadas. E eu me lembro que o cateterismo estava marcado para ser no dia seguinte, e aquele dia à noite me deu um pânico, mas um pânico, um medo tão grande. Eu não sei se vocês já sentiram a ansiedade da morte, eu acho que é esse o nome. E eu dobrei o meu joelho e falei: Jesus, eu não consigo passar por essa situação sozinha. Eu não sei o que vai acontecer com Davi. Qualquer hora ele está dormindo aqui do meu lado, ele pode morrer. A qualquer momento, às vezes ele não consegue fazer o cateterismo. A situação é gravíssima. O Senhor precisa me falar alguma coisa para pelo menos acalmar meu coração. Porque senão Davi vai continuar vivo aqui, quem vai infartar sou eu, né? E aí, eu fui conversando com Jesus e falando do tamanho do meu desespero. E eu abri a Bíblia e falei: Jesus, fala alguma coisa comigo. Mas assim, fala, Jesus, de uma forma que eu vá entender, muito clara. Porque às vezes a gente abre a Bíblia, né? Se eu abrisse aqui nessa passagem da mulher hemorrágica, eu não entender nada para a minha vida o que era aquilo. E eu abri em Salmos, capítulo 121, na versão King James atualizada, e eu vou ler o que Jesus falou para mim. Ele me deu a oração que eu deveria fazer, que eu não estava sabendo nem falar mais. Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? E eu falava: eu preciso de socorro. O meu socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda, certamente não. De maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. Eu parei aqui. Falei: Jesus, está falando aqui que o Senhor não cochila. Por que aconteceu então isso com meu marido? Por que o Senhor está... Aí Jesus falou assim: eu não cochilo não, minha querida. Você sabe por que o Davi passou mal aquele dia? Foi para ele marcar médico e vocês saberem como está a artéria dele. E eu fiquei pensando, se o Davi não tivesse passado mal naquele dia, eu não estaria aqui nesse momento. Porque eu estaria chorando, certamente. Eu falei: Jesus não dorme, Jesus não dorme. Então, aí fui ficando encorajada. Eu falei: mas amanhã, Jesus, o Senhor não matou ele aquele dia, que podia ter morrido, mas amanhã ele tem um procedimento. E aí, se não der certo? E aí eu comecei a pensar na possibilidade do procedimento. Mas e se for cirurgia peito aberto? E como que vai ser essa recuperação? E se ele for para UTI? E as bactérias da UTI? Sabe... A gente vai emendando uma coisa na outra, né? Não tem fim, não tem... Jesus está acalmando aqui meu coração e eu ainda estou insistindo em ficar desesperada. E aí, continuou assim: o Senhor te guardará de todo o mal. E aí eu falei: não, Senhor, agora eu vou orar. O Senhor está falando, é para ele aqui agora. E ele dormindo do meu lado, aquele sono mais gostoso, e eu desesperada por ele, né? O Senhor vai guardar o Davi de todo o mal. O Senhor vai proteger a vida dele. Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para sempre. Queridas, quando eu li essa parte, ao saíres e ao voltares, eu fiz assim: obrigada, Senhor. Fechei minha Bíblia e fui dormir em paz. Jesus falou para mim: ele vai para a cirurgia, ele vai fazer o que tem que ser feito e ele vai voltar. E aí fomos para o cateterismo. Eu estava confiante, embora apreensiva, porque nós somos humanas, né? E fui, e Jesus enviou também anjos para estarem ali comigo. A Fernanda, minha amiga, ficou lá comigo o tempo todo, orando também comigo. E aí, gente,
Aí ele foi, fez o cateterismo, e aí veio outra má notícia. O médico chegou, a Fernanda estava lá comigo para escutar o diagnóstico, acho que ela estava com medo assim, de ser tão trágico. Ela falou, eu vou ficar lá com a Mariana, porque qualquer coisa, né, eu cuido dela também. E aí o médico falou, olha, está tão comprometida a artéria dele que eu vou tentar passar os stents, mas eu não sei se eu vou conseguir na primeira tentativa. E fazer uma cirurgia de peito aberto também para fazer a ponte mamária, não, na minha visão, não é uma possibilidade, porque ela está toda entupida, então não vai adiantar fazer, porque não vai ter o fluxo. E ali eu falei, bom, tipo assim, né? Não tem o que fazer, então, seria isso. E a gente assim, chocado, mas dentro de mim eu lembrava dessa palavra. Jesus ia dar um jeito, eu só ficava dentro de mim, não sei. E o médico falou, se vocês até quiserem conversar com outro médico, fiquem à vontade e tal. Enfim, Deus nos deu paz de tentar essa questão do stent com ele. Eu falei, bom, e fui para casa, porque aí dali o Davi já ficaria internado, né, para o procedimento. E quando eu cheguei em casa, eu tinha que conversar com as crianças. Por que eu não dormiria em casa e cadê o papai? E eles já tinham acompanhado aquela semana, entre e sai, né, idas ao médico e tal. E aí eu falei para eles, ó, cadê o papai? Ó, o papai, essa noite, vai ter que ficar no hospital, porque amanhã o papai vai fazer um exame no coração, para ficar tudo bem. E o Natanael virou para mim e falou assim, mamãe, a Raquel fez assim, só assim. E o Natanael, o papai vai morrer? Gente, se eu não tivesse essa palavra aqui de consolo, de esperança, se eu não soubesse que o Deus iria fazer, aquela pergunta do Natanael me deixaria desfalecida ali. Porque esse era o meu medo. E aí eu falei para ele, filho, o papai não vai morrer. Jesus já falou para a mamãe. Quando eu disse isso para o meu filho, eu entendi o que significa você falar verdadeiramente da sua fé que você tocou, do que dar falsas esperanças, que a gente tenta para o outro não sofrer, né? Eu estou contando tudo isso porque na nossa caminhada com Jesus, nós vamos ter os imprevistos, as coisas vão acontecer. Para Jairo, o surgimento daquela mulher no meio do caminho dele era um grande imprevisto, e ele poderia ter ficado, né, ter se comparado a Jesus, mas eu que estou com urgência e você vai fazer por ela. E muitas vezes a gente é assim na nossa vida, as coisas não estão acontecendo para nós, mas você olha para o lado, mas aquela pessoa que chegou agora, que nem é, ou aquela pessoa que é assim assado, Jesus está lá cuidando dela. Não se trata disso, não se trata de atraso, não se trata de imprevisto. O meu sentimento é que Jesus permitiu que aquela mulher atravessasse o caminho de Jairo, para Jairo ver o poder de Jesus e ficar mais fortalecido na fé dele. Porque depois Jesus disse para ele, não temas, creia, não fica com medo não, olha o que eu estou fazendo aqui. E foi neste encorajamento que Jairo prosseguiu, apesar da má notícia. Ele não sabia o que aguardava ele ali. E quando ele chegou com Jesus, estava todo mundo chorando. Era o fim, a menina estava morta. Mas Jesus disse, levanta. Né? A vida voltou para aquela menina. Ou seja, Jesus devolveu a filha de Jairo para ele. Não só ressuscitou, curou a menina, mas Jesus também estava pensando no futuro, na descendência de Jairo. Olha isso. Muitas vezes a nossa visão é tão limitada acerca do que Deus pode fazer na nossa vida. Pensa naquilo que você deseja, naquilo que você precisa. Deus pode fazer isso e muito mais daquilo que você nem sabe que precisa.
E é por isso, minhas queridas, que eu queria deixar para vocês um versículo. Mas antes disso, eu gostaria que você pensasse: quem é você nessa caminhada? No início da caminhada, Jairo era alguém que deixou de lado a reputação dele, a racionalidade dele, para pedir socorro por alguém da família dele. Talvez não seja você a mulher com fluxo de sangue, talvez não seja você a menina doente, mas você é aquela que precisa levar a vida, levar a cura para alguém, levar o socorro para alguém. Talvez você sim também possa ser essa mulher hemorrágica. Você está aí sangrando, né? Gastando aí suas energias com alguma coisa, com alguma dor. Mas talvez você seja a menina. Não tem mais esperança, acabou, já era. Não. Quem você é? E não importa, não interessa quem você seja, você pode se aproximar de Deus confiadamente. Tem um versículo em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E hoje Deus faz um convite para você, para mim. Ele está aqui, Ele está passando por aqui. E um encontro com Jesus muda a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. Se você que veio aqui hoje deseja ter esse encontro com Jesus, e não só um encontro, se você deseja que Ele caminhe com você, eu queria te fazer um convite. De ficar em pé e vir aqui na frente, que eu gostaria de orar por você. Assim como essa mulher, assim como Jairo e assim como essa menina receberam as palavras de Jesus, que mudou a vida, eu gostaria de te convidar, se você deseja ter esse encontro e essa caminhada com Jesus. Vem aqui na frente, por favor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus deseja ter um relacionamento conosco. Muitas vezes nós temos uma vida e a gente tem Deus lá no céu, e quando a gente precisa, a gente aciona Deus, venha resolver os meus problemas. Mas na experiência que eu tenho tido no meu dia a dia, é pedir: Jesus, anda comigo, caminha comigo, esteja comigo. Não só nas nossas horas de dor, mas Jesus deseja ter um relacionamento verdadeiro conosco. Ele é aquele que nos chama de filha. Vamos fechar os nossos olhos, voltar o nosso coração para Deus. Senhor Jesus, esta é a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos traz esperança. O Senhor conhece o coração de cada uma de nós. O Senhor conhece o coração dessas mulheres que se levantaram e que estão agora, Senhor, aqui se apresentando, porque têm o desejo de terem um encontro contigo. O Senhor sabe qual é a dor de cada uma delas, qual é a necessidade delas, ou até mesmo de algum familiar, algum amigo. E elas estão aqui, Senhor, com o coração aberto e cheias de fé. Primeiro desejando a Tua presença,
desejando esse encontro contigo. Ó Senhor Jesus, eu te peço, nessa tarde, Senhor, que o Senhor possa aparecer para elas, que o Senhor, a partir desse momento, possa caminhar com elas, todos os dias das suas vidas, porque Tu és o nosso Deus Emanuel, aquele que prometeu estar conosco todos os dias. Senhor, estanca todo sangramento, toda ferida, toda dor, e restaura a nossa vida por completo, restaura a nossa saúde física, restaura a nossa saúde emocional, restaura a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos. Cura, Senhor, a nossa vida e também aqueles que são tão queridos para nós. Em Teu nome nós oramos e nós Te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. E agora eu queria convidar vocês para cantarmos juntas um hino muito precioso que fala do ousado amor de Deus por nós.